Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Arthur Schaeffer, sou CTO na Service Desk Brasil e essa é uma pergunta frequente também em todos os lugares que eu trafego, é como fazer o usuário abrir chamado. E eu já respondi isso lá no Instagram há outro tempo e a minha resposta não mudou, ela continua sendo a mesma. Vocês começam pelo lugar errado, ninguém faz ninguém fazer nada. E isso aqui é básico. Ninguém convence alguém de algo simplesmente dizendo. Você já deve ter tido alguma briga política com o teu ponto de vista e o ponto de vista do outro. No fim, todo mundo sai brigado e ninguém muda de ideia. Então, é a mesma coisa na hora do sistema de chamados. Então, se eu for querer fazer o meu usuário abrir um chamado, eu já comecei errado. Eu tenho que fazer ele compreender através de uma criação de um hábito que abrir um chamado através dos meios definidos em contrato vale muito mais a pena do que usar maneiras não definidas em contrato, ou a gente muda o contrato. Isso é meio básico. Então, se eu quero que ele use o sistema de chamados, ou use o chat, ou use o robozinho, eu tenho que diminuir o atrito. Desenvolvimento de hábito é a mesma coisa. Tenta emagrecer numa casa onde todo mundo come porcaria o dia inteiro, onde sempre tem um bolinho, onde sempre tem um chocolatinho, onde sempre tem uma friturinha. Vai ser impossível. Vai entrar numa dieta, tu simplesmente, a não ser que tu seja uma pessoa muito regrada, o que se tu tá tentando emagrecer é porque provavelmente tu já deu uma escapada na alimentação, tu não vai conseguir. Então, é muito mais difícil. Então, se vocês forem lá, se eu for lá e começar a diminuir os atritos para que ele use as ferramentas que estão definidas em contrato, eu vou fazer com que aquela pessoa comece a sentir aquele caminho muito mais simples do que o outro caminho. E eu não estou dizendo aqui que a gente deve negligenciar o atendimento quando ele não vier pelos caminhos ideais. Então, o cara mandou uma mensagem no meu WhatsApp particular, não quer dizer que eu não vou atender. Se for uma coisa muito grave, eu vou atender e no final eu posso adicionar aquelas observações. Eu aproveitei, já abri o chamado, já alimentei o chamado. Se tu precisar de mais informações, eu deixei mais completinho lá no sistema de atendimento. Mas fica à vontade para entrar lá também. Ou a gente pode fazer com que o cliente use o sistema também como uma base de conhecimento. Às vezes tem aqueles atendimentos que não precisam necessariamente de uma pessoa atuando e o próprio requerente, o próprio usuário consegue ir lá e resolver o seu próprio problema através da base de conhecimento. Isso não deixa de ser uma maneira de diminuir o atrito de acesso àquela informação. Eu quero fazer com que ele use o sistema de bot, né, de conversa. Torna o ambiente mais inteligente, para que ele não tenha que ficar lá clicando. Quantas vezes vocês tiveram que ligar para uma operadora? E aqui eu estou falando com vocês, pessoal de suporte. Quantas vezes vocês precisaram ligar para a operadora de telefonia para fazer um cancelamento, uma alteração de plano e não gostava daquela situação de clique no 5 para tal, 3 para tal, 4 no outro. E aí vai dando um loop e nunca chega na pessoa que tu quer falar. É a mesma coisa que o teu cliente passa. Ele precisa ter um ambiente onde o atrito para conseguir ter o seu problema solucionado seja o mínimo possível. E é por isso que o cliente acaba utilizando os meios que são mais fáceis. Então, se tu facilitar o acesso à informação, facilitar o acesso ao suporte num meio não homologado, num meio não definido como um meio ideal para atendimento, o teu cliente nunca vai usar o outro ambiente. Ele nunca vai usar aquele ambiente em que foi definido que seria aquele em contrato para o suporte. Então, esse é um ponto mínimo. Diminua a fricção, diminua o atrito entre o problema e a solução do problema naquelas ferramentas que precisam ser as mais utilizadas e, de certa forma, aumente o atrito naquelas outras que não são. Então, faz aquele tipo de verificação de se aquilo ali é um bom senso, né? Vamos usar o do bom senso. Poxa, o cara não está conseguindo trabalhar. Então, eu não vou simplesmente, abre chamada. Não, poxa, vai lá, ajuda a pessoa, mostra ela como abre, treina a pessoa para abrir o chamado. Então, faz esse trabalho de meio de campo para que aquela pessoa nunca mais precise não entender. Não vou dizer nunca mais porque isso aqui é pesado de falar. Mas geralmente a pessoa não consegue entender ou nunca foi instruída de como usar e ela vai pelo caminho mais fácil. Isso é normal. Acontece com criança, acontece com uma pessoa que está tentando fazer uma reeducação alimentar, como eu disse, uma pessoa que está tentando tirar um hábito ruim da vida dela. Mas sempre que tu facilitar
algo, fazer com que o cliente entenda que, meu Deus, isso aqui é muito melhor do que eu simplesmente mandar uma mensagem. Então, a estratégia de comunicação, ela precisa levar em consideração aqueles meios de comunicação, aqueles canais que são os definidos. E a gente precisa valorizar esses canais definidos e fazer com que esses canais definidos sejam muito mais atraentes para o cliente final. Então, eu quero agora adicionar o WhatsApp. Beleza, mas ele é praticamente desumano para ser controlado, porque a equipe é grande, aí muda o técnico e fica difícil de atender. Beleza, mas ainda assim eu preciso tornar aquela ferramenta gerenciável e também preciso tornar essa ferramenta atrativa para o meu cliente poder usar. Então não posso encher de badulaques e encher de opções e clique aqui para isso, aqui para aquilo. Então precisa haver um estudo frequente de por que a pessoa está usando tanto essa origem de atendimento e não outra origem de atendimento. O quanto essa origem de atendimento me gera retornos e o quanto essa aqui me gera falta de informação. Então esse tipo de estudo precisa ser feito, mas sempre coloque em mente diminuir o atrito naquela ferramenta de comunicação em que a gente quer que exista mais interação e aumentar o atrito, aumentar a fricção naquelas ferramentas que a gente quer que deixem de ser utilizadas. Talvez esse seria um primeiro caminho para fazer o usuário abrir chamado na plataforma que vocês têm para abrir chamado. Até a próxima.